igreja vivem absolutamente à margem, vivem absolutamente distantes do que ensinou, do que propôs Jesus de Nazaré. Porque Jesus, no seu tempo, exerceu grande sensibilidade diante do sofrimento humano. Você lembra daquela experiência do cego de Jericó? Você lembra que a narrativa diz que ele, quando soube que era Jesus que passava, ele começava a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. E qual foi a reação da multidão? A multidão tentou silenciá-lo. Cala a boca, você não pode atrapalhar o mestre. Jesus então escuta o grito daquele cego, pede que ele seja trazido à sua presença, pergunta o que ele quer. Você lembra o que foi que ele disse? Senhor, eu quero voltar a ver. E a partir daquele momento foi curado, e não só foi curado, mas passou a segui-lo. Você lembra daquela experiência com os leprosos? Uma categoria absolutamente marginalizada por aquela sociedade. Pessoas que eram obrigadas a anunciar a presença para que as pessoas não se aproximassem. No entanto, Jesus se aproxima, Jesus toca, Jesus cura, contrariando as expectativas, até mesmo do que a lei dizia. E no contexto em que Jesus viveu, foi assim que ele lidou com os excluídos, com os desvalidos, com os abandonados pela sociedade. E foi assim que Jesus ensinou a partilha. Ele não ensinou com mais um sermão. Ele ensinou com a vida. Ele ensinou com seus gestos. Você lembra da multiplicação dos pães? Você lembra daquela narrativa linda? Aparentemente, ou um dado momento, todo mundo já com fome, os discípulos já planejando e como iria dispersar a multidão, quando alguém diz que trouxe ali alguns pães, outros alguns peixes. E há quem diga que o verdadeiro milagre, naquele momento de multiplicação, foi exatamente a solidariedade. Foi exatamente a predisposição de alguém e mais alguém e mais alguém apresentar o que tinha trazido, com aquele sentimento individualista de comer só para guardar para si. De repente, a partilha. E eu não sei, pastor Danilo, pastor Israel, dois queridos amigos, se já houve alguma experiência nesta comunidade de propor um junta-panela e faltar comida. Nunca. Eu não lembro ter visto ainda. Ainda que tem alguém, sempre alguém com pouca fé, né? Sempre alguém achando que vai faltar comida, vai faltar, mas não falta. Porque a cada junta-panela, a igreja experimenta a multiplicação, o milagre da multiplicação, porque é exatamente o milagre da partilha, o milagre da solidariedade. E Jesus ensina a partilha, como eu falava, não mais apenas com um sermão, mas ensina a partilha a partir do olhar compassivo e misericordioso o tempo todo. Lembra do olhar de Jesus, aquela multidão desgarrada? Quando ele vê aquela multidão e sente profundamente e chora, porque aquela multidão parecia desgarrada como ovelha sem pastor. E ali Jesus chora de
compaixão. Quando eu digo que a experiência narrada por Lucas em Atos mostra a essência da igreja na sua origem, que é a solidariedade, é porque esta igreja deve aprender com Jesus, deve reaprender a olhar para Jesus, a escutar Jesus, a observar os gestos de Jesus. E essa experiência de Atos 4, a comunidade vai além da partilha da palavra. Aqui o texto expressa o conteúdo, expressa a vivência e a espiritualidade das pessoas nas origens do cristianismo. Essas palavras de Atos 4 são a afirmação da presença de Jesus na comunidade. E o texto diz que havia poder, o poder dinamizador do Espírito atuando no meio das pessoas, gerando transformação. Com o poder do Espírito, eles testemunhavam, e era o testemunho público da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Este é o conteúdo do Evangelho. É incrível como as pessoas inventam, é incrível como as pessoas têm a mania de inventar novidade, quando o conteúdo do testemunho dos apóstolos, o testemunho da igreja, é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E esse testemunho se dava na constância da vida, se dava em todas as situações. E diante do poder do Espírito, do testemunho da vida, da ressurreição e da morte, inundava aquela comunidade com a graça de Deus sobre todos e todas as pessoas ali. Porque a sensível partilha do pão gera comunhão. E a comunhão não significava apenas a experiência de estar junto, de estar perto, mas essa comunhão que falava da partilha dos bens para amenizar a necessidade. Aquele texto tão forte no final que diz: não havia entre eles necessitado algum. A comunhão gerava exatamente isso, irmãos e irmãs. Às vezes nós estamos próximos, mas permanecemos cegos para as necessidades. Há situações em que alguém precisa efetivamente de uma cesta básica, de um prato de comida. Há situações que alguém precisa apenas de um abraço, precisa de um ombro amigo, precisa de um ouvido atento e respeitoso. Mas a comunhão vai além do estar junto. O estar junto é para que haja sensibilidade, para que se perceba a verdadeira carência daquele que está próximo. E a narrativa de Lucas traz dois exemplos muito interessantes da partilha. O exemplo de Barnabé, que todos conhecemos e tem um hino lindo que nós cantamos, mas traz também o exemplo de Ananias e Safira, não é? Que tenta ludibriar, tenta mentir. Tanto o exemplo de Barnabé quanto o exemplo de Safira traz uma prática comum daquela comunidade, a disposição de colocar os bens aos pés dos apóstolos.
Muita gente questiona: será que aconteceu mesmo isto? Será que foi assim mesmo? Será que Lucas não estava idealizando o modelo de comunidade? São questões importantes para a gente fazer. Seria possível hoje alguém, uma comunidade, simplesmente tornar comum todos os seus bens, todo mundo vender a sua casa, o carro e colocar à disposição do outro? Como fazer isso num sistema capitalista que nos é imposto? Como pensar essa realidade? E você pode pensar, tudo bem, mas aquela comunidade de Jerusalém sofreu as consequências. Você vai ver que Paulo precisou fazer uma campanha de arrecadação para socorrer aquela igreja que ficou sem nada. Isso é uma ilusão apenas? Eu diria não. Tem como transplantar a igreja lá do primeiro século para hoje? A ideia também não é esta. Mas a ideia é percebermos os princípios, os valores, é pensarmos na solidariedade e como a comunidade hoje pode viabilizar a solidariedade. É pensar no socorro aos necessitados e como a igreja hoje pode fazer isso. É pensar nesta vida comum, com sensibilidade e perceber o outro. Saber que a pessoa que está do seu lado está sorrindo, ele pode estar destruído por dentro. Pode estar vivendo um momento muito triste. Mas ele estava tão bem entre nós, mas nós não tivemos a sensibilidade para perceber. Porque parece que a nossa comunhão era só um estar junto. Faltou tato, faltou sensibilidade, faltou um ouvido atento, faltou um olhar mais cuidadoso. E foi a partir da partilha do pão que gerou essa comunhão, esse estado de comunhão na igreja. A partilha do pão gerou o que eu chamo de humanização. A igreja em comunhão se torna mais humana. E nada pior para uma igreja quando ela se distancia da realidade. Nada pior para uma igreja quando ela se afasta dos que mais sofrem, especialmente com os desmandos do Estado. Nada pior para uma igreja quando ela perde a sensibilidade para com a dor alheia. Por isso que a solidariedade ensinada por Jesus é algo que jamais pode ser esquecido em momento algum da caminhada pela igreja do Senhor. Não podemos e não devemos esquecer de lançar o olhar solidário e misericordioso diante do sofrimento humano, sob pena de nos desumanizarmos. Essa experiência, irmãos e irmãs, é a concretização do impacto que a palavra exerce na vida de cada um de nós. Quem parte o pão, ou a igreja, vamos pensar coletivamente, a comunidade que parte o pão, talvez ela nem perceba, mas ela faz muito mais do que o mero partir do pão. Isso me lembra o que um teólogo sri-lankês dizia sobre a ceia do Senhor. Para quem já está aqui há 18 anos, às vezes celebrar a ceia se torna só mais um dia de ceia. Por mais que o pastor faça uma reflexão interessante, por mais que ele proponha algo inovador para a ceia, mas muitas vezes é só mais um momento aqui. Mas esse teólogo chamado Tissa Balasuya, ele dizia que a ceia do Senhor tem um caráter revolucionário.
E ele dizia que, ao longo dos anos, a igreja tentou domesticar a ceia do Senhor, tornando-a um mero rito, quando na verdade ela tem um caráter revolucionário, porque ela se torna, ao participarmos da ceia do Senhor, ao participarmos da partilha do pão e do vinho, é como se estivéssemos assumindo o compromisso, assim como estamos aqui, cada um participando do pão. Eu quero assumir o compromisso de lutar para que este mesmo pão chegue a todas as mesas, para que em nenhum lugar alguém passe fome. E muitas vezes, em muitos símbolos religiosos, nós conseguimos domesticar. E a ceia do Senhor é um deles. O corpo de Cristo servido é o compromisso de todos os seguidores e seguidoras de Jesus de lutar para que todos tenham pão todos os dias. Eu queria, pastor Danilo, que você lembrasse disso a esta comunidade, a cada ceia do Senhor. Ao partir o pão, ao participarmos ali, nos relembrarmos que aquele sim é o sacrifício de Jesus, mas em nome deste sacrifício eu quero lutar para que todas as pessoas tenham pão de cada dia. Porque quem reparte o pão, irmãos e irmãs, não deve estar interessado em saber qual é a religião daquela pessoa que está recebendo o pão. Quem reparte o pão não deve esperar retorno ou benefício por esta ação efetivada. Porque quem reparte o pão, ele sabe que a sua fé se materializa naquele gesto. Por isso eu amei tanto o tema proposto: partir o pão, repartir a vida. Ou seja, partir o pão é também repartir a vida. Quem parte o pão, reparte o suor. Quem parte o pão, reparte o dinheiro. Pastor, que história é essa? Repartir dinheiro? Sim. Pão não chove, não nasce em árvore. Quem reparte o pão, quem parte o pão, reparte o seu tempo. E repartir a vida é, mais uma vez, lutar para que o pão nosso de cada dia esteja em todas as mesas. Partir o pão e repartir a vida é lutar contra toda e qualquer injustiça, contra toda e qualquer exclusão e violação de direitos. E o campo de atuação é exatamente o lugar em que você se encontra. Eu acho muito interessante a proposta missionária da nossa tradição batista. E nós somos fruto de um trabalho missionário. Mas é incrível que na igreja, quando se fala em missões, normalmente a gente pensa em ações distantes. Fala de um missionário e você pensa logo em alguém na África, alguém em outro estado, numa outra região. E quando o chamamento, além de todos esses lugares, precisamos pensar na nossa atuação no lugar onde nós nos encontramos. É aquilo que eu chamo, é a nossa atuação no olho do furacão. No lugar das nossas contradições, é aqui mesmo no nosso bairro, é aqui mesmo na nossa vizinhança, aqui é o campo de atuação desta comunidade. Quem reparte o pão também necessariamente
reparte a vida. E às vezes, irmãos e irmãs, esse ato de tanto repartir o pão e repartir a vida, este ato de doar-se, a gente se vê com limites. E nós, pastores, bem sabemos disso. Sabemos tanto de ouvir os outros, quando muitas vezes precisamos também que alguém nos escute. Às vezes, essa coisa de igreja, esse estímulo para a doação, para se repartir, parece algo assim muito tão intenso, como se fôssemos máquinas. Mas quem reparte o pão precisa reconhecer seus limites. Precisa entender que em algum momento o corpo cansa. Em algum momento essa tarefa parece inglória, se torna enfadonha. E não é à toa que os nossos pastores cansam, os nossos pastores se irritam. E às vezes a irritação não é necessariamente por algo que você fez, mas é o peso da missão. E às vezes nós estamos tão preocupados em repartir o pão e repartir a vida com as pessoas lá de fora, que não conseguimos olhar com um olhar de graça e misericórdia com aqueles que estão mais próximos, especialmente os nossos líderes. Porque quem reparte o pão reconhece os seus limites. E é tempo de perceber no irmão ou na irmã que há momentos na caminhada que se precisa de um ombro amigo, que se precisa dividir um pouco o peso. Porque esse ato de doação também cansa. E quando a igreja consegue perceber isso, a comunhão efetivamente se concretiza. A doação efetivamente ganha um novo sentido, porque parece só assim a gente se torna realmente irmão, só assim a gente se torna realmente irmã. Agora, esta nobre causa da doação é motivada pelo amor a Deus acima de tudo. É motivada pelo desejo de ver a justiça do reino instaurada. E já estou concluindo dizendo que a comunidade se torna verdadeira comunidade quando partilha. E quando esta comunidade partilha, nela permanece a graça do Senhor. E quando nela permanece a graça do Senhor, ela se torna fiel testemunha de Jesus em todas as suas dimensões e em todas as suas consequências. E o meu desejo e a minha oração para esta comunidade que completa 18 anos é que o ministério da partilha possa ser uma realidade. Partilhe do pão, a partilha da vida, do tempo, do suor, das lágrimas, como bem falou o pastor Danilo, cuja motivação é Jesus de Nazaré. Nós não precisamos de novas grandes igrejas. Eu não sei nem se a gente precisa de outras igrejas. Mas nós precisamos nos voltar, reaprender a olhar para Jesus de Nazaré. A igreja que hoje permanece distante de Jesus, ela é tudo menos igreja. Ela pode ser uma empresa. Ela pode empreender muitas coisas interessantes, até coisas boas. Mas ela não é uma comunidade de fé.
porque a comunidade de fé se volta para Jesus de Nazaré. E não há mistério. Olhe para a vida, olhe para a morte, olhe para a ressurreição. Junto a isso é o Evangelho. E é isso que nós precisamos. É isso que faz de nós igreja. É isso que dá sentido. E fazendo isso, dispensa sermão sobre partir o pão. Partir o pão é natural. Partir a vida é natural. Por quê? Porque a gente segue Jesus. A gente segue o Evangelho. E eu tenho certeza, irmãos, pelo clima bom que eu sinto aqui, que esta igreja experimenta isso. E Deus abençoe grandemente e abençoe meus amigos queridos, Danilo, Israel, nessa jornada. E eu confesso que tinha pensado 2 momentos para pensar, e eu fico devendo a outra, infelizmente. Quando eu voltar, eu falo a outra parte da mensagem. Mas para esta noite era isso que eu queria partilhar com vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Muitíssimo obrigado pelo privilégio de partilhar com vocês nesta noite. Graças a Deus. Eu pedi que o Senhor fique ainda aqui, que nós vamos orar, agradecer a Deus por isso. O pastor Valdir, de uma forma muito pessoal, tem partilhado a vida conosco, né? Tem sido um exemplo para mim, para Danilo, um incentivo de fé. E pastor Valdir foi meu examinador na prova do concílio, né? A tão suada prova do concílio, mas que eu tive o prazer de ter sido uma linda prova. Assim, foi uma experiência que foi muito gratificante, tanto para mim quanto para todos que estavam ali, né? A experiência de tê-lo como examinador, e certamente isso é uma bênção para as nossas vidas. Nós somos muito abençoados por isso, realmente ganhamos um presente nessa noite. Nós vamos orar. Meu irmão, minha irmã, você está sendo desafiado com essa palavra a continuarmos partilhando a vida, a continuarmos cuidando uns dos outros, né? Nós estamos sendo constantemente ministrados pelo Espírito sobre essas coisas, e eu quero que você apresente isso a Deus em oração. Eu quero que você coloque isso diante de Deus nessa noite, sabe? Isso de fato é Deus falando conosco por meio do seu Espírito. Então, nesse momento, responda a Deus isso em oração, e vamos continuar a respondê-lo com a vida. Na partilha do dia a dia, na partilha da vida, na partilha do pão. Que o Senhor nos ensine a vivermos em comunidade, que o Senhor nos ensine a vivermos em amor, que o Senhor nos ensine a vivermos em união. Nós vamos orar? Oremos. Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor é aquele que primeiro partilhou conosco, Senhor. O Senhor partilhou conosco o dom da vida. E nós te agradecemos, Senhor, porque só existimos pela Tua dádiva, Senhor, pelo Teu imenso amor para conosco. Te agradecemos também, Senhor, porque na cruz do Calvário, o Senhor se partiu por nós. Senhor, nós celebramos isso, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque grande é o Teu amor por cada ser humano, por todo o universo, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos, Senhor, porque hoje aprendemos, Senhor Deus, por meio dessa palavra, Senhor, que o pão partido, Senhor, também é um desafio, Senhor, para lutarmos, para que haja pão em cada mesa, para que nenhum ser humano, Senhor, tenha falta de pão, Senhor, para que nenhum ser humano tenha falta de vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, desafiados por essa palavra, nós queremos assumir um compromisso, Senhor, de seguirmos fielmente Jesus de Nazaré, Senhor, de lutarmos pela vida, Senhor, de combatermos a morte, Senhor, de combatermos, Senhor, todos os projetos institucionais de morte, Senhor Deus, sejam eles, Senhor, por meio de religiões ou não, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, de sermos mais uma instituição que propaga ódio, Senhor, neste mundo. Mas que sejamos, Senhor, pelo contrário, a comunidade do amor, Senhor.
uma comunidade que divide a vida uns com os outros, uma comunidade que cuida de cada ser humano que está próximo de nós, Senhor. Uma comunidade, Senhor, que é sensível aos olhares, aos sorrisos, às lágrimas, que é sensível, Senhor, às histórias de vida. Uma comunidade que é um ombro amigo, uma comunidade, Senhor, de amigos e amigas, umas das outras, Senhor, uns dos outros. Ensina-nos, Senhor, a vivermos assim. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Valdir, Senhor. Te louvamos pela bênção que ele é, Senhor. Te agradecemos porque ele foi um instrumento teu para as nossas vidas nessa noite, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue a guiar a vida do teu filho, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, a usá-lo como um instrumento, Senhor, tão bem afinado para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai, que ele continue a abençoar não somente as nossas vidas, mas todos aqueles em que o Senhor colocar ao alcance dele, ó Pai. Que ele seja sempre assim, Senhor, um pastor. Pai, continua a cuidar do teu filho, Senhor. Continua, Senhor, a também cuidar de cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneçam sobre todos e cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus.